Opa, estamos ao vivo já. Vamos lá para uma grande live hoje, se Deus quiser. Professor Edmundo, meu querido Gerardo, professor Marcelo, Davi, Alessandra. Bom dia, Edmundo. Uriel. Olha o professor Sérgio, Serginho, obrigado. Muita gente entrando, tenho certeza que essa live vai marcar época. O livro é maravilhoso, gente, vocês vão ver. Oi, Luiz Rigueto, tudo bom? Nossa, o Luiz é fiel no Instagram, viu? Obrigado pelas suas generosas sempre informações. O professor Géser entrou, mas ele não chamou aqui, vamos chamar ele aqui, Tá falando que o professor Gessner vai precisar de uma versão mais recente do Instagram para participar? Hã? Cancela. Cancela aqui? Arrasta para baixo. Só um minutinho, tá, gente? Vai descendo. Pera aí, eu vou pôr a máscara. O Omar dá uma olhadinha para mim. Você pode ver, Omar? Será que é porque eu atualizei o meu? Acho que o link não tá. Não? Não tá configurando. Espera aí um pouquinho. Professor Gessner, aqui, quando eu lhe mando o convite, está dizendo que o senhor tem que atualizar o aplicativo. Eu também tive que atualizar esses dias, pode ser uma coisa bem rapidinha. Se o senhor fizer, depois a gente põe mais uns minutos além. Porque esta é a mensagem que está vindo aqui. Quer ver? Omar, dá uma acompanhadinha aqui. Eu vou ver aqui. O professor Gessner respondeu. Respondeu? Ah, tá. Ele tá. Acho que a gente pode encerrar e depois começar de novo, quando gastou o tempo. Não, mas o Instagram não está mais limitando. Ah, é? Não. O que eu acho que nós podemos fazer é voltar por o WhatsApp aqui. Para ter uma comunicação com o professor Gessner. Tudo bom, gente? Só um minutinho, viu? Que o professor Gessner está atualizando o aplicativo dele. É uma coisa nova do Instagram. A gente tem que fazer, acho que agora, por causa disso, um teste com todos que vão fazer live. Inclusive, nós vamos ter uma live importante sobre previdência na pandemia. No dia 18, né, Neto? Dia 18, sim, daqui 8 dias. O professor Saulo, lá do Piauí, ele tem uma longa história aí ligada à Previdência. E ele vai nos trazer muitas informações importantes, viu? Ah, tá.
Que agora foi, né? Esqueci. E então essa outra live é dia 18. Acho que vai ser muito bom também. O ministro Ives Filho também do TST confirmou a live, mas ainda não veio, né? No dia 18, eu, se não me engano, é às 18 horas. 18 horas. A gente vai divulgar amanhã, mas é quase certeza que é 18 horas, com o professor Saulo. Quer ver? Eu tenho tela aqui, ó. Tem um roteirinho das 18 horas, ó. Dia 18 de maio, às 18 horas. Bom dia, meu caro Agora sim, Fernando. tudo Tudo bom? bem? Como passou? Tudo bem? Muito obrigado, Tudo né? legal. Que 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 ótimo. bom estar aqui com você. É muito bom também. Professor Géser, precisou atualizar mesmo o aplicativo? Precisou atualizar. Agora eu me considero um cara atualizado. É verdade. Essas redes sociais, cada hora muda mais as coisas, vão mudando, né? Vão se alterando. Mas, professor Géser, olha, muita alegria estar aqui falando sobre o que eu considero a obra do ano, hein? Vocês vão Puxa, escrevê-la? isso é generosidade sua. Não é, não. Vai ser escrita lá no Jabuti, esse pode ganhar o prêmio do livro do ano, viu? Olha, já conversar com o professor Fernando Passos, com os alunos e docentes da Uniaras, para mim é o prêmio que Arthur Ferreira e eu recebemos. Já É nos verdade, consideramos obrigado. laureados, doutor Fernando. Muito obrigado, professor Géder. Mas eu realmente recomendo que a editora dê uma olhada lá no Jabuti, que eu acho que vale a pena. Professor Gessner, a gente está fazendo nesse horário especial, né? Mas mesmo assim eu estou vendo aqui uma enorme audiência, graças a Deus, mas muitos alunos do noturno me pediram mesmo, porque eles só vão poder assistir depois, porque eles trabalham, né? Muitos estão trabalhando, e graças a Deus, em virtude da pandemia, muito trabalho voltou a ser hoje presencial, né? Muitas atividades. Uhum. Então, alguns alunos mandaram e-mail, alguns não, muitos alunos mandaram e-mails que eles queriam se inscrever para depois eu enviar o filminho, embora fique no Instagram. Mas alguns preferem enviar depois o filminho mesmo de toda a live, né? Bom, eu fui tomado por um enorme entusiasmo pelo livro, não só pela nossa evidente amizade e admiração que eu sempre tive pelo professor Gessner, tudo, porque o livro realmente me impressionou. E ele me impressionou não só pelo livro em si, mas desde o primeiro momento pelo seu título, não é? Nem negacionismo, nem apocalipse. Economia do meio ambiente, uma perspectiva brasileira. Bom, e eu que acompanho o trabalho do professor Gessner, sei da seriedade com tudo que ele faz na Fundação Getúlio Vargas, nos cargos que ele ocupou, desde o CAD, onde nós nos conhecemos há tantos anos, né? E agora o Arthur Vilela, que eu não conhecia, tive a alegria de conhecê-lo agora no lançamento, inclusive, do livro, né? Sabe, professor Gessner, tem uma coisa que me impressiona, logo no começo, vocês, os autores, não, na verdade foi a Sônia, né? Ela disse, logo no começo, este livro é dirigido aos que prezam a sensatez. E depois, vocês também dizem isso, nem negacionismo, nem apocalipse. Quando vão explicar, vocês dizem, este livro é um apelo à sensatez e à consciência de que, por maiores que sejam as diferenças étnicas, políticas e culturais, habitamos a mesma casa, o planeta Terra. E por que eu digo isso? Há hoje muita desinformação sobre a questão do meio ambiente. E muita ideologização, né? Ideologia sobre esse tema. E que atrapalha as nossas consciências, a formação das nossas consciências.
Porque, excetuando aquelas pessoas de muito mau caráter, ou que têm um aspecto financeiro acima de qualquer outra coisa, todo mundo quer preservar o meio ambiente, é óbvio, né? Excetuando a ganância, etc., né? Então, mas a gente fica com desinformação. Então, eu acho que o livro, a obra, tem essa grande virtude, né? E pela seriedade do professor Gessner e do Arthur, eu acho que a gente tem agora um caminho para se espelhar. Claro que não é um caminho único como nada, né, professor Gessner, né? Ele é um grande caminho para o debate. Bom, desta forma, já dizendo de toda essa minha admiração, né, eu queria que o senhor começasse, se possível, explicando por que adotaram um título tão forte como esse, nem negacionismo, nem apocalipse. Olha, Fernando, de novo, que prazer conversar aqui sobre um livro que deu tanta satisfação, tanto prazer de fazer. E como o Arthur e eu brincamos, a gente fez aqui a 60, 100 mãos, porque houve uma colaboração muito grande, muitos debates, muitos webinários. Foi muito gostoso fazer esse livro e é um processo. O que a gente está fazendo aqui é a continuação desse processo de discussão. A gente fala nem negacionismo, né? Nem negacionismo, porque parece tão óbvio que as questões ambientais colocam um problema premente que não dá para negar o problema ambiental. E digamos, não somos nós aqui, não é uma ou duas pessoas, são as principais empresas do mundo que no Fórum Econômico Mundial há vários anos, identificam os riscos ambientais como os principais riscos dos seus negócios. Então, isso ficou muito claro, que uma empresa que precisa de água para o seu processo produtivo, ela fala assim, bom, e se a água acabar? E não é uma hipótese apenas. Nós estamos vendo dificuldades em várias regiões do planeta com indisponibilidade hídrica. Então, nem negacionismo, vamos deixar de brincadeira e olhar a questão ambiental com seriedade. Nem apocalipse. É claro que nós queremos mudar essa realidade, mudar com um sentido de urgência que o tema merece. Porém, nós temos que reconhecer que há uma transição. Às vezes fala, bom, não, ele tem que parar de fazer mineração, parar de consumir plástico. Ora, não é possível, de uma hora para outra, nem uma coisa nem outra. Quer dizer, nós não podemos demonizar determinados materiais. Eu vi, professor Fernando, e você certamente acompanhou, várias câmaras municipais proibindo canudinho de plástico, etc. Bom, agora tudo bem, resolvemos o problema. Infelizmente, não é assim. Ato de que, fazendo análise do ciclo de vida de um produto, você verifica que, olha, substituir o plástico para equipamentos médicos, por exemplo, não é uma coisa trivial. É uma coisa que requer muito... Na verdade, o plástico é muito importante para a saúde, né? Então, nós não podemos simplesmente acabar com o plástico. Agora, nós podemos olhar para uma questão mais ampla, que é como dispor os resíduos, como organizar a política de gestão de resíduos sólidos, para que esse plástico não seja jogado em qualquer lugar e que acabe nos rios, acabe no mar e acabe na garganta do golfinho, né? Então, é claro que isso requer uma visão científica, na verdade, Fernando. Eu acho que a gente está hoje, no século XXI, em um debate entre a ciência e a ideologia, né? E nós estamos do lado da ciência e da democracia, no sentido do debate franco e aberto, como nós estamos fazendo. Certamente há capítulos do livro que são questionáveis. Alguém pode falar, não, olha, as evidências indicam que vocês estão errados, não dá para fazer o desmatamento, acabar com o desmatamento ilegal antes de 2030, como é o compromisso do Brasil no Acordo de Paris, e como recentemente o presidente Bolsonaro reafirmou na cúpula do clima.
é impossível acabar antes. Bom, vamos discutir, vamos ver quais são os recursos, quais são os meios. Enfim, esse debate franco, aberto, transparente e científico, baseado em dados, em bases de informação confiáveis, é esse debate que vai nos levar a lidar com o problema. E por quê, para terminar a longa novela aqui, Fernando, do título, a perspectiva brasileira? Isso foi uma coisa muito cara para o Arthur, para mim, e chegamos a discutir. Eu tive o privilégio também de discutir com você. Por que a perspectiva brasileira? Aqui nós pensamos o seguinte: ora, a gente deu um curso de Economia do Meio Ambiente lá atrás, em 2015. Só tinha livro dos Estados Unidos, livro europeu, os exemplos eram só do Mar do Norte. Assim, mas nós temos tantas questões ambientais no Brasil, biomas tão sensacionais. Basta dizer que nós temos a grande parte da Amazônia. Por que nós não trazemos esses exemplos e essa perspectiva? E olhando mais profundamente, nós verificamos que o Brasil tem um padrão energético e de matriz de eletricidade completamente diferente do resto do mundo. O resto do mundo, na sua maioria, não todos, naturalmente, mas na sua maioria, são países que dependem ainda muito do carvão, muito do gás natural, muito dos combustíveis de origem fóssil. Ao passo que o Brasil não. O Brasil tem a sua matriz elétrica baseada em mais de 80% em fontes renováveis. Então, a hidroeletricidade, a energia eólica e a energia solar, sendo que essas duas últimas ainda têm um vasto caminho a ser percorrido, tornam a nossa matriz uma das mais, diria talvez a mais limpa do mundo. O Canadá também tem, a Islândia também tem, mas a mais limpa do mundo, e podendo ser mais ainda, porque nós não exploramos ainda todo o potencial, por exemplo, da geração de energia a partir dos resíduos sólidos. Os nossos aterros, certamente adequados dentro da legislação ambiental, podem produzir muito mais energia e, consequentemente, teremos ainda mais energia proveniente de biomassa e de matéria orgânica, produzindo uma economia circular, uma matriz extremamente limpa. Consequentemente, nós somos o país do mundo que pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa o mais rápido possível. Certamente mais do que a Rússia, do que a China, do que os Estados Unidos. Enfim, nós somos líderes nessa matéria. E, além disso, nós temos um problema comum a outros países emergentes, que é uma economia subterrânea. E essa economia subterrânea informal, que não respeita a legislação, isso nos coloca um grande problema ambiental também, porque não é necessariamente a grande empresa gananciosa, etc., que está desmatando. Na verdade, vem muito de criminosos que promovem aquilo que nós chamamos do ciclo perverso da grilagem, né? do roubo de madeira, o comércio ilegal de madeira, antes a queimada, depois o comércio ilegal de madeira, depois uma pecuária de baixa produtividade, uma venda de terra que foi roubada de terra pública. Esse é o ciclo de grilagem que nós precisamos combater. E que, não contra o agronegócio, mas em favor do agronegócio. E isso nós temos que conversar com o mundo a respeito disso, de que não é o agronegócio brasileiro que está contra o meio ambiente. Na verdade, é a falta de cuidado com a economia subterrânea, com o crime ambiental, que está prejudicando a nossa reputação, a nossa marca e, consequentemente, o agronegócio. Então, são essas três coisas. Desculpe me alongar muito, não, Fernando, mas olha, ao contrário. Não ao negacionismo, não ao apocalipse, e uma perspectiva brasileira. Nós queremos conversar com o mundo a esse respeito, sem confrontar, mas debater, né? E por isso, inclusive, além da edição em português,
além que agora é impressa, né, Fernando, nesse livro aqui, além da edição impressa, agora já disponível a edição eletrônica, nós temos também uma edição em inglês, justamente para conversar com os pesquisadores, com a opinião pública de outros países, para que a gente possa avançar na nossa política ambiental, Fernando. Então, uma longa história para um título. Claro, mas sabe que o professor Gessner já respondeu a segunda pergunta, porque eu ia perguntar exatamente isso. Por que o senhor insiste muito nessa questão de uma perspectiva brasileira, né? E realmente o livro é permeado de exemplos. Por exemplo, ó, na folha 32 e 33, está dizendo sobre a emissão de 1 tonelada de gás carbônico, né? Por exemplo. É incrível a diferença do mundo para nós, como o senhor explicou, né? A eletricidade no mundo é 35%. Aqui no Brasil é 8% só da emissão de gás, né? 1 tonelada de gás carbônico equivalente. Agora, a agricultura, para nós, é 36%. A agricultura no mundo é 11%. Então, aqui na agricultura, mudança do uso da terra, ó, para nós é 24%. No mundo, mudança do uso da terra tá 6%, né? Quer dizer, então essa perspectiva brasileira pode nos trazer efetivamente, então, o que fazer, qual a contribuição que o Brasil pode dar. Agora, antes de fazer uma pergunta um pouco mais chata nesse sentido, eu queria lembrar do índice de coleta, folha 240 do livro, índice de coleta e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, eu achei muito baixa, 3,3%, 2,6%. Por quê, professor Gessner? É a média mundial ou nós estamos muito, muito baixo? Qual seria uma média aceitável? Não, é muito baixo, Fernando. Nós podemos fazer muito melhor. Na verdade, se a gente tomar países como a Noruega, como a Suécia, como a Dinamarca, há percentuais de reciclagem muito mais elevados. Até recentemente, nós tivemos uma discussão e até convido o seu grupo da Uniaras depois para participar dessa discussão. O nosso Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais estudou vários municípios no Brasil onde há casos de sucesso na reciclagem, para derivar lições do que deu certo para que a gente possa disseminar, né? No dia 28 de junho, nós vamos apresentar esse manual, um trabalho liderado aí pelo professor Pupinho, professor Michel, muito bacana esse trabalho do nosso centro. E o na verdade, essa taxa pode aumentar se nós organizarmos várias coisas, várias linhas de ação. Primeiro, nós, naturalmente, precisamos uma coleta adequada, né? Uma coleta seletiva adequada. Primeiro, nós precisamos universalizar esse serviço de coleta. Infelizmente, no Brasil, nós temos ainda uma lacuna enorme na coleta de resíduos. Na verdade, nós temos mais de 1.500 lixões espalhados pelo país, representando uma ameaça incrível para a saúde pública, para o bem-estar, né, poluindo lagos, rios, etc. Então, nós precisamos ter o serviço de resíduos sólidos. O novo marco do saneamento ajuda nesse sentido, mas é um passo inicial. Como o professor sabe, a lei ela existe, mas fazer valer a lei, implementar a lei é outro capítulo, né? E nós precisamos avançar. Nesse sentido do marco legal do saneamento, nós tivemos notícias boas semana passada também, né? De novos leilões do Rio de Janeiro, não foi? Exato, exatamente. O novo marco tem representado uma maior segurança jurídica do ponto de vista da regulação. Os investidores nacionais e internacionais se ressentem muito da heterogeneidade da regulação no país. São regras muito diferentes, muitas vezes contraditórias entre si.
e havia também uma restrição muito grande à participação do setor privado, que hoje no saneamento representa, se a gente pensar em água e esgoto apenas, representa algo como de 5 a 7% do mercado. É muito pouco. É muito As pouco. empresas públicas também são importantes, mas é preciso trazer o investimento privado. Felizmente, o marco abre mais o mercado, a competição pelo mercado, e permite trazer mais investimento, como de fato observamos no leilão da concessão de serviços da SEDAI do Rio de Janeiro. Já havíamos observado um leilão para a região metropolitana de Maceió, para Cariacica, no Espírito Santo, para no Mato Grosso do Sul, enfim. Há uma série de leilões que têm revelado um enorme apetite de investimento do setor privado para a gente acabar com a vergonha de metade da população brasileira não ter esgotamento sanitário. Até tivemos oportunidade, mais uma vez o professor deu essa oportunidade para que discutíssemos o saneamento, e que é um capítulo do livro. Agora, dentro do saneamento existem resíduos sólidos, urbanos, né? Nós temos, na definição de saneamento básico, nós temos água, esgoto, resíduos sólidos urbanos e drenagem, né? Aliás, uma lacuna do nosso livro, se posso dizer assim, que a gente pretende complementar no site do livro e também convidando os alunos, os professores a contribuírem, é muito importante discutirmos drenagem também, né? Quantas vezes, quando chega o verão, não é verdade, Fernando? Numa cidade como Belo Horizonte, por exemplo, nós temos as chuvas torrenciais inundam áreas imensas da cidade e causam tragédias, mortes, epidemias, tantos problemas, e todo ano a velha história, choveu demais, meu Deus, quanta tragédia. Não, é incompetência nossa de organizar a drenagem nas nossas cidades, né? Então, isso é muito importante. Agora, voltando à reciclagem, precisamos, então, ter o serviço. Há uma demagogia no Brasil de não pode cobrar a taxa do lixo, mas eu já pago. Então, bom, se não houver cobrança para o serviço de coleta e de disposição dos resíduos, não haverá uma base financeira para financiar esse serviço. Claro, claro. Então, é muito importante que haja uma regulação adequada, o novo marco permite isso, a Agência Nacional de Águas está trabalhando nesse sentido, é importante que haja isso para acabar com essa demagogia, com esse populismo, para que haja um serviço corretamente cobrado, mas também corretamente provido para a população. Bom, eu me lembro Não, eu ia só dizer sobre isso. Na Suíça, eu estava andando pela Suíça, na cidade de Berne, a pessoa paga pelo tanto de saco de lixo que ela produz. Se o saco é grande, era um preço, claro. Se o saco é menor, ela paga. Exatamente. Essa é uma possível forma de cobrança. O domicílio decide, olha, nós vamos gerar tanto de lixo, baseado na experiência, etc., e aí ele compra um recipiente adequado, já separado, para facilitar a coleta seletiva. Pode ser feito também na conta de água e esgoto, enfim, há uma série de estratégias. Aqui em Araraquara, né? É feito na conta de água e esgoto, em Araraquara. Ótimo. O que tem uma base interessante, porque há uma correlação entre a geração de lixo e o consumo de água pelo domicílio. Então, é uma boa forma de cobrar e já tem um ganho, já que já é feita a cobrança, etc. Agora, nós temos também o desenho dos produtos. Se você quer fazer reciclagem, você já pode desenhar o produto de uma maneira adequada, a embalagem já ser preparada de uma maneira adequada. E o consumidor, ele responde bem a isso. Quer dizer, eu gostaria de comprar um iogurte ou, sei lá, uma manteiga ou qualquer produto alimentício ou qualquer outro produto que me demonstrasse que, olha, essa embalagem já foi preparada de uma maneira adequada para ser reciclada. Isso é muito bom e a taxa de reciclagem pode aumentar.
Na medida em que nós organizarmos o serviço de coleta e disposição final dos resíduos sólidos, vai ser mais fácil promover a reciclagem. E na medida em que o consumidor tiver uma informação segura, não o chamado greenwashing, né? Não ficar inventando história e lorota para dizer para o consumidor, esse produto é bacana e tal, e não tem nada de verde. Mas se você der uma informação simples, transparente para o consumidor, falar, olha, esse produto ele foi todo desenhado para permitir reciclagem e tudo nele é reciclado, o consumidor fala, puxa, eu estou disposto a pagar mais por isso. Né? Ou pelo menos uma parcela dos consumidores. Eu aqui não quero ser utópico, porque eu sei que nós vivemos um país pobre, muita gente tem dificuldade de comer. Então, claro, não tá, quem tem dificuldade de comer não está preocupado com a embalagem, tá certo? Agora, a verdade é que você pode caminhar nesse sentido, porque uma parcela crescente dos consumidores dá valor a isso. E o Brasil, então, pode caminhar para uma taxa mais elevada de reciclagem. Não acredito, isso é um dos mitos que a gente coloca no capítulo final, não acredito que a reciclagem chegará a 100%. Às vezes as pessoas falam, todo lixo pode ser reciclado. É gradual o processo. Né? E o Brasil pode ter aterros adequados, seguros, que protejam, digamos, evitem a contaminação e evitem os acidentes, etc., e reciclar uma parte dos produtos importante, inclusive uma parte dos plásticos importante, e a gente pode avançar nessa direção. Muito bem, professor Géser. A Cristiane Pompeu Figueiredo, que está nos acompanhando, ela está fazendo muitas indagações também e muitas observações sobre a falta da cultura, né? Que isso atrapalha muito. Então, um livro como esse, as lives, tudo que estamos fazendo pode melhorar a cultura do povo para prestar atenção na importância da preservação do meio ambiente, né? Eu queria também agradecer muito ao professor Ademar, o professor Ademar Ronquim. Ele é professor de Direito Ambiental e ele recomendou muito aos seus alunos que participassem da live. O professor Ademar também, eu quero presentear o professor Ademar com um exemplar deste livro, porque vai ser muito importante para as aulas dele. E o Jaci, que trabalhou muitos anos com o Luiz Flávio Gomes, nosso querido Luiz Flávio Gomes, professor falecido, o Jaci tem uma pousada lá em Monte Verde, chama Bramassoli, que é um espetáculo de preservação do meio ambiente. Você não pode mexer em nada na pousada dele. Ele também está aqui nos acompanhando. Pode repetir o nome? Pode repetir o nome, Fernando? Bramassoli. É um espetáculo do espetáculo do espetáculo, com preços absolutamente acessíveis também. Tem até um post no meu Instagram mostrando eu nela, tá? E o Jaci, que é um homem de preservação total do meio ambiente, ele também está aqui com muita alegria para nós e também parabenizando o professor Géser. Última coisa só dessas observações, não esqueça depois, por gentileza, de pedir que me mandem a divulgação lá do dia 24/6, porque eu quero divulgar amplamente no meu Instagram e para os nossos alunos para participarem também do relatório que os senhores irão apresentar, né? Bom, professor, eu falei que eu tinha uma pergunta um pouco chata, né? Claro, é o seguinte, a gente vê, eu sinto o Brasil muito injustiçado com as críticas internacionais sobre a questão da preservação do meio ambiente. Eu sei porque eu milito muito nessa área, claro que eu estou falando do estado de São Paulo, né, que é uma realidade, mas, por exemplo, nós temos alguns araraquarenses que têm fazenda no Mato Grosso. Eles reclamam também que eles não podem mexer em nada, e é 80% da floresta que não é amazônica em alguns casos. Eles estão discutindo isso, que não tem sentido, que é um atraso para o desenvolvimento do país, preservar 80%, e só podem o agronegócio em 20%, quando, não sendo amazônica, poderia ampliar para 50%, mais ou menos 60%, né? Então, o que o senhor acha disso, com essas pesquisas? O Brasil tem sido injustiçado, talvez
pela questão ideológica, ou não? Ou essa fama do Brasil está correta e é pior ainda do que estão dizendo? Olha, Fernando, eu acho muito boa essa questão. De forma nenhuma, ela não é uma questão chata. Eu acho que ela vai no cerne do problema. Só antes de enfrentá-la, queria agradecer aí a atenção do Adhemar, da Cristiane. Queria conhecer a Brahmassoli, aí, a pousada em Monte Verde, esse lugar maravilhoso que é Monte Verde. Eu só perdi o nome do... O Jaci. 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 Ótimo. Que bom. Quero muito conhecer a pousada do senhor Jaci e tal. Acho muito bom e acho que a educação ambiental ela é fundamental nas coisas práticas, né? Nada como uma pousada que você está se divertindo, você está lá tendo lazer e, ao mesmo tempo, aprendendo, ao mesmo tempo tomando conhecimento de iniciativas que talvez você possa fazer na sua cidade, no seu domicílio, etc. Assim como esse livro e essa live, né, são oportunidades para a gente trocar ideias. Nós temos um projeto, professor Fernando, que é muito interessante. Os leitores poderão identificar alguns termos em negrito, que são os termos que a gente sugere que os alunos que, porventura, venham num curso de direito ambiental, de economia do meio ambiente, de engenharia ambiental, eles possam fazer contribuições na Wikipedia, né? Porque quando a gente olha alguns termos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, greenwashing, né? Que é um termo muito usado, e você vai na Wikipedia, tem pouca coisa escrita. Eu acho que podia ter mais, contribuições. E uma sugestão aqui para os professores, na linha da educação ambiental, é que sugiram como trabalhos aos alunos as contribuições na internet, né? E isso pode ajudar, e são coisas que podem ser socializadas com o mundo inteiro, em vez de ficar só na gaveta do professor o trabalho que o aluno faz, né? Então, aqui vai essa sugestão, e o livro, através do site desses termos, procura estimular o que nós chamamos de Wiki Projeto. Agora, vamos para a questão crucial. Será que o Brasil é injustiçado? Nós estamos convictos que sim. O Brasil é injustiçado. Existe um esforço orquestrado de vários lobbies do comércio internacional para denegrir a imagem brasileira, para colocar barreiras aos produtos brasileiros. A competitividade do agronegócio brasileiro assusta. Nós temos em potencial de área agricultável, sem destruição de nenhum bioma fundamental, nós temos uma área potencial equivalente a todos os Estados Unidos. Quer dizer, nós podemos colocar no planeta mais um Estados Unidos, né? Então, em termos de produção agrícola, reconhecidamente muito grande. Então, há esse potencial enorme, o Brasil tem essa competitividade e é temido pelos seus adversários, e isso faz parte do jogo do comércio internacional. Comércio internacional, como o professor Fernando Passos sabe, ele que é um torcedor corintiano fanático, ele sabe que é como Libertadores, quer dizer, o jogo é duro, digamos, o pessoal entra pesado mesmo, né? Então, isso existe, nós não podemos ser ingênuos a esse respeito. Mas também, diante de determinadas críticas, nós não podemos tampar o sol com a peneira, porque, de fato, nós temos grandes virtudes. Eu apontei a matriz limpa, um programa de biomassa que vem desde os anos 70, o pioneirismo do pró-álcool, digamos, a menor emissão de poluentes em função de biocombustíveis. Tudo isso o Brasil tem feito, né? Como a preservação de grandes áreas
de floresta, como foi apontado, a preservação em várias propriedades rurais e assim por diante. Agora, ao lado disso, nós temos que reconhecer que há um comércio ilegal na área de metais preciosos, na área de mineração, que gera uma enorme poluição. Nós temos que reconhecer que há um comércio ilegal de madeira, que há desmatamento, que há queimadas criminosas. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que chamar atenção para aqueles aspectos positivos, ser muito duro no combate a essa economia subterrânea que destrói o nosso capital natural, que é a nossa grande chance de desenvolvimento. Eu acho que a gente chega ao século XXI, né, vivendo nesse primeiro quartel do século XXI, nós temos uma oportunidade, um grande salto, Fernando. Na verdade, os países dão saltos e acertam. Quer dizer, a Coreia do Sul tinha metade da nossa renda per capita nos anos 60. Hoje ela tem 4, 5 vezes a nossa renda per capita. Quer dizer, ela deu um salto, acelerou e nos deixou para trás. Hoje a gente está respirando a poeira de alguns tigres asiáticos que nos deixaram para trás. Ora, vamos procurar a nossa oportunidade. E onde está a nossa oportunidade? Está em se transformar não só numa potência agro, mas também numa potência agroambiental. Vamos dar peso, uma das propostas, um enorme peso à pesquisa e desenvolvimento em bioeconomia e na agricultura regenerativa para recuperar pastagens degradadas e também na integração da lavoura, da pecuária e da floresta, de forma a dar um salto. Porque se nós já somos uma potência na pecuária, por que não uma pecuária de baixo carbono? Por que não dar esse salto adicional? Se a indústria cimenteira, cuja a cadeia produtiva tem um problema de emissão de gases de efeito estufa, e ela tem feito grandes avanços utilizando justamente componentes de resíduos sólidos, do CDR, né, e justamente diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e compensando, por que não também a pecuária se lançar nesse processo e ser visto quando um consumidor europeu entrar no supermercado, ele vai ver o produto brasileiro e ligar, não com a queimada, não com o comércio ilegal, mas ligar com a tecnologia que faz esse bife de baixo carbono. Né? E como eu ia perguntar, realmente, essa questão da pecuária, que também tem nos confundido muito, né? Eu mesmo enviei um vídeo que eu recebi ao professor Géser agora. Muito interessante, aliás. Muito não é? Aquele vídeo ele está desmistificando, falou que tinha muito mais animal do que tem hoje, então que é um certo exagero culpar a pecuária pela emissão de tanto carbono, né? Como fazer com que essa pecuária, o que ela precisa mudar para ela emitir baixo carbono? Como, por exemplo, essa proposta que o senhor está fazendo. Uhum. Olha, há várias linhas de ação, novamente. A gente falou das várias linhas de ação na reciclagem. Aqui também há várias linhas de ação. A primeira, e talvez a mais importante, ou talvez a mais premente diante dos dados de desmatamento, que passaram eles melhoraram muito até um determinado período, mas depois passaram a piorar a partir de 2012. O que nós precisamos fazer é assegurar que aquele produto que nós comercializamos e que nós exportamos seja um produto rastreável e blindado da criminalidade, blindado de uma pecuária que utilizou terra roubada, né, que foi fruto de uma queimada e de uma utilização de terra roubada, que, aliás, gera uma pecuária de baixíssima produtividade. Né? Então, nós precisamos blindar, falar assim, olha, assim como eu quero uma madeira que vem de fonte legal,
associada a reflorestamento, eu quero uma carne que não venha do desmatamento ilegal. Então, isso é muito importante. A primeira ação para falar assim, olha, existem os criminosos que nós estamos combatendo e existe um negócio organizado. Uma segunda linha de ação é associar, nós descrevemos um caso, uma grande empresa que faz isso, eu trabalhar com uma pecuária de baixo carbono. Então, eu vou ter ações complementares e ter ações aliadas à minha atividade pecuária, por exemplo, com reflorestamento, que permitem que o impacto líquido da minha atividade seja zero em termos de emissão de gases de efeito estufa. Então, eu tenho uma pecuária de baixo carbono. Quer dizer, eu reorganizo a minha atividade para ser alguém neutro do ponto de vista de emissão de gases e, por que não, ser até alguém que contribui para a redução de emissão de gases. Nós sabemos que, assim como a atividade de produzir cimento gera muitos gases, a atividade de produzir aço também gera, através dos fornos industriais, etc. Eu também tenho uma dificuldade que o gado emite gás metano. Né? É o famoso, na nossa conversa informal aqui, o pum da vaca, tá certo? Quer dizer, a emissão de gases é um fato da vida, é um fato real, mas eu posso compensar isso. Posso dar um passo além. Eu posso procurar criar produtos e aí aplicando algo que é caro, uma área que tem sido crescentemente do interesse do professor Fernando, através da biotecnologia, eu posso ter métodos de gerar uma carne sem necessidade da pecuária tal qual ela é conhecida. Eu posso gerar um produto que conquiste o consumidor, que tenha os atributos da carne sem ter que ter a criação animal. E, por fim, se eu pensar, digamos, na cadeia proteica e na necessidade de proteína do ser humano, eu posso pensar em toda uma linha de produtos, isso a gente desenvolve num dos capítulos, em toda uma linha de produtos que pode ser desenvolvida substituindo o componente proteico que a carne normalmente oferece aos seres humanos. E aqui a gente volta àquela questão do apocalipse. Quando a gente fala nem apocalipse, fala assim, olha, nós podemos pensar várias coisas e temos que admitir que essa é uma mudança gradual. Haverá pessoas e talvez alguma parcela das pessoas que estão nos acompanhando não comem carne, são veganos, ótimo. Uma parcela de pessoas que participam aqui da nossa conversa, como eu, comem carne. Mas nós podemos encontrar políticas públicas e ações empresariais, corporativas, que tornam os nossos hábitos diversos como eles são e como nós devemos respeitar que eles sejam, nós podemos encontrar formas de não destruir o planeta com aquilo que nós fazemos como coletividade. Né? Eu acho que essa é a proposta, Fernando. Muito bem. Professor, o senhor fala dos 7 mitos no final, né? Que são mitos aí para pensar realmente o meio ambiente. O senhor pode especificar os mitos mais importantes, assim, que vocês detectaram? É claro que os 7 são importantes, eu estou vendo, né? Eu já li sobre eles, mas e alguns até o senhor já colocou, como essa questão da usar madeira e tal, né? Mas o que o senhor, desses mitos, antes da gente falar dos 10 passos, que eu acho que seria legal a gente terminar com os passos, né? Que tem um trocadilho, né? Com terminar com os passos. O senhor poderia falar um pouquinho desses mitos? Olha, caro Fernando, eu acho que o primeiro mito, que de certa forma falamos, desmatamento
não é necessário para o desenvolvimento. Quer dizer, no passado, os europeus destruíram florestas? Sim. Desde a Revolução Industrial, né, do século XVIII, da primeira Revolução Industrial até hoje, houve uma destruição grande, houve uma mudança do uso da terra brutal na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Né? E agora, nós não precisamos reeditar esse caminho. E mais do que isso, nós não conseguiremos reeditar esse caminho. Esse caminho não existe mais. Ele foi feito, ele é um fato da história da humanidade. Do século XVIII ao século XXI, houve uma brutal destruição de capital natural e houve uma utilização intensa de combustíveis fósseis. Foi assim que nós multiplicamos a riqueza e a renda, infelizmente, para uma parcela da população mundial, não para toda a população mundial. Foi isso que aconteceu. Mas isso não é o único caminho e nem é mais o caminho, porque nós observamos que hoje nós usamos 65% a mais da biocapacidade do planeta. Então, é o que a gente fala, né, Fernando? Que a gente está no cheque especial ambiental. E cheque especial, todos nós sabemos, custa caro. Né? E a natureza tem cobrado esse preço. Então, primeiro mito. Segundo mito é a coisa dos transgênicos. Né? Há uma demonização dos transgênicos, mas não há evidência de que os transgênicos façam mal à saúde. É claro que eles precisam ser usados com cuidado para não haver um impacto negativo sobre os biomas, mas não há essa evidência. É preciso discutir com clareza isso. Terceiro mito que nós falamos aqui, há uma demonização da mineração, uma demonização dos plásticos. Ora, sem mineração, nós não poderemos ter uma série de atividades, inclusive um armazenamento de energia em baterias que permite a eletrificação do transporte urbano, por exemplo, tão importante para a redução dos efeitos da emissão de gases de efeito estufa. Sem plástico, a medicina não poderá ter tratamentos tão eficazes quanto nós temos hoje, comparativamente, por exemplo, a um século atrás, na grande gripe espanhola, outra pandemia que nos abateu. Né? Outra coisa que nós falamos, a reciclagem é excelente. É óbvio que nós vamos trabalhar na reciclagem, mas para um país como o Brasil, não seria razoável supor que tudo será reciclado, porque há um custo muito elevado na reciclagem. E nós podemos aproveitar os aterros, nós podemos aproveitar parte disso ou para uma incineração ou para a geração de energia através de aproveitamento de gases. O mesmo gás metano, que é tão prejudicial ao nosso planeta, pode ser utilizado nesse processo de geração de energia. A educação ambiental é fundamental. Quer dizer, várias pessoas aqui comentaram, e não há coisa mais importante do que a educação ambiental, que deve ser feita em todo lugar, sempre, em todas as atividades, e nas escolas, em todos os níveis de ensino. Agora, nós devemos, por uma questão de realidade, a gente não pode imaginar que 7 bilhões de pessoas vão mudar de hábito radicalmente. A gente tem uma coisa muito interessante, Fernando, uma sessão que fala sobre como os insetos podem ser uma fonte proteica interessante. Né? Eu não acredito que 7 bilhões de pessoas vão passar a comer inseto e deixar de... Né? Digamos, eu acho ótimo, eu acho uma iniciativa sensacional e tem dado resultados muito importantes. Mas eu não me imagino convidando o professor Fernando, depois que a gente sair dessa loucura aqui da pandemia, falar, vem comer um grilo em casa e tal. Ainda não, vai demorar, tá certo? Depois, um outro mito, casas dispersas em grandes áreas verdes, aqueles subúrbios maravilhosos dos Estados Unidos. Tal.
Olha, essa disposição espacial pode ser muito bonita para quem mora lá, mas como política pública é melhor adensar, verticalizar as cidades para usar melhor a infraestrutura, para diminuir o número de viagens e aproveitar a oportunidade do teletrabalho. Para que as pessoas ficam indo de lá para cá? Vamos jogar um bom futebol e correr menos, deixar a bola rolar, deixe os bits circularem. Nós podemos ficar mais parados e jogar muito melhor e trabalhar muito melhor. Nós temos milhões de pessoas em teletrabalho. Me assusta, Fernando, quando eu vejo dezenas de projetos no Congresso regulando demais o teletrabalho. O teletrabalho deve ser regulado, os direitos devem ser preservados, mas o teletrabalho é um bem para a humanidade, porque ele diminui o número de viagens e, consequentemente, a poluição atmosférica e o tempo que as pessoas gastam indo de lá para cá. Eu acho que as pessoas querem liberdade de ir e vir, mas eles não querem ficar parados no trânsito, tá certo? Claro. E, finalmente, a madeira, né? Já há uma iniciativa grande de mais utilização de madeira na construção. A gente dedica um capítulo à construção, porque a indústria da construção é chave para a redução de emissão de gases de efeito estufa, dependendo do material que ela utiliza, da qualidade dos projetos arquitetônicos, que com maior ventilação e utilização da insolação natural podem diminuir muito o consumo de energia. E se adensados. E Fernando, a gente precisa andar mais, as pessoas precisam andar mais de bicicleta, porque quando a gente compara o caminhar e o pedalar com o carro e o avião, é absurda a ineficiência. Eu preciso de 2 toneladas para carregar 70, 80 quilos. É uma loucura. E ocupando um espaço danado. Então, e todas as políticas públicas são voltadas para o carro. O carro é ótimo, é claro, que ninguém aqui quer acabar com o carro, mas o problema é o seguinte: eu não posso colocar todas as políticas públicas para as pessoas usarem carro no momento em que é preciso racionalizar, é preciso usar transportes mais racionais. E o caminhar, o pedalar, é muito mais eficiente, assim como as viagens de avião, que são extremamente ineficientes do ponto de vista de emissão de gases. Agora, é claro, o professor Fernando vai falar, nós não vamos mais viajar de avião, vamos voltar ao século XIX? Não, é óbvio que não, mas nós podemos racionalizar. E a própria indústria de aviação civil e de produção de aeronaves e de combustíveis para aeronaves tem uma enorme oportunidade de inovação. Nós falávamos da inovação da pecuária, da integração, da compensação da emissão de gases. A mesma coisa se aplica à aviação. É uma oportunidade, quer dizer, é um desafio. Quando nós temos uma pandemia e nós temos um vírus, é um desafio. E para resolver todos esses problemas, nada melhor do que a mente humana, né? Do que a ciência. Exatamente. Ô, professor Gésio, excelente, né? Os desafios aqui, os mitos são maravilhosos e muito bem colocados no livro. Eu queria agradecer muito a honra do Arthur Vilela estar participando aqui da nossa live, fez vários comentários. Obrigado, professor Arthur, eu estou muito impressionado com a sua obra também. E também, professor, a nossa Cristiane está falando muito sobre o bambu, né, que tem sido muito utilizado também. Como outro dia foi engraçado, porque eu já tenho vários produtos de bambu em casa, substituindo a madeira, né? E são muito eficientes. E outro dia eu estava no Caribe e quando cheguei estavam me oferecendo roupa de bambu, lenço de bambu. Eu fiquei impressionadíssimo com isso, né? Um dos maiores especialistas do Brasil de bambu acabou de falecer, professor da Unicamp. Ele faleceu agora, ele era
tio do meu genro. E um dos maiores especialistas do Brasil. Ele ficou 30 anos estudando bambu, foi para a Europa e tal. E ele tem uma vasta obra sobre isso também para o meio ambiente e a importância do bambu para o meio ambiente, né? E eu queria só finalizar com também mais uma grande alegria. O senhor está sendo ouvido pela Beth Belo, que é uma ativista extraordinária, uma mulher de enorme caráter, sensibilidade, uma mulher que teve que deixar o país nos anos de chumbo, não é? E viveu fora, e é uma lutadora pela democracia e pelo meio ambiente. É uma honra que a Beth Belo esteja aqui nos acompanhando, e ela pediu para essa live ficar intacta lá no Instagram, para que todo mundo possa revê-la e passar para outras pessoas, né? Muito obrigado, Beth Belo. É uma grande honra que você também esteja aqui junto a tantos aí Instagramers que nos acompanham. Professor, para encerrar, então, se o senhor pudesse falar desses 10 passos, o senhor já falou bastante sobre eles, né? Mas dar uma mensagem de otimismo, como é que o senhor fala muito que o Brasil pode até, o senhor estima em 1 trilhão, alguns trilhões de reais, né? Que o Brasil pode usar a forma ambiental e ainda ganhar dinheiro com isso para o seu desenvolvimento, né? Se o senhor pudesse dar uma resumida nisso, como nós demoramos um pouco para começar, nós temos aí uns 10 minutos. Com certeza, Fernando. Eu também me sinto honrado aí com a Beth Melo assistindo aqui a nossa conversa. E sempre estamos muito bem acompanhados com o Arthur, que é um brilhante economista, administrador, nem sei como descrever, porque ele na verdade, ele mergulha em várias disciplinas com muita competência, e para mim é uma honra tê-lo como coautor. E por isso, viu, Fernando, a gente, depois desses webinários e lives sobre o livro, a gente vai começar, já no mês de julho, um podcast que vai se chamar Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios. Né? Esse é um podcast que a gente quer lançar. Hoje à tarde, na verdade, eu nem falei a ele, viu, Fernando, mas eu te conto aqui, nós vamos fazer uma visita ao ex-presidente Temer e levar ele um convite para ele abrir esse podcast, e a gente quer levar a todos os ex-presidentes, né, esse livro, e também, por que não, ao atual presidente, ministros. A gente quer levar como, assim, na verdade, sem nenhuma pretensão de ter aqui a chave do caminho, mas assim, fizemos um trabalho ajudados por muitos especialistas e por debates como o professor Fernando, e queremos levar esse resultado aí àqueles que governam o país, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. As 10 propostas, elas envolvem, primeiro, combater sem trégua e com mais rapidez do que até 2030 o desmatamento ilegal. Quer dizer, esse me parece que é uma chaga que nós precisamos atacar. E não é viagem a Marte, não é vacina contra o coronavírus, é acabar com o crime. Né? Não é fácil, mas é sabido como. Né? Depois, aumentar a rentabilidade dos serviços ecossistêmicos. Esse termo complexo, ele significa o seguinte: se eu preservo a floresta, eu devo receber por isso. Nós usamos um número que é impressionante, que o professor Fernando mencionou, que o valor dos serviços ecossistêmicos, o que é esse negócio? A polinização ajudada pela floresta ajuda as lavouras. As nascentes de água são protegidas pela floresta. E vários outros serviços, quer dizer, a absorção de carbono é feita pela floresta. Todos esses serviços têm valor.
há uma estimativa de que o que nós temos de serviço ecossistêmico da floresta amazônica representa 1,3 trilhão de reais ano, o que significa quase 20% do PIB. Eu até vou levar também, nós vamos, Arthur e eu, vamos levar o novo presidente do IBGE, o livro também, aliás, ele é muito competente, viu, Fernando Eduardo Rios Neto. Eu tenho certeza que ele vai se sensibilizar pelo fato de que, em 2017, houve uma lei instituindo o PIB verde, que deveria levar em consideração todos esses valores, e que, no entanto, assim como várias outras leis no Brasil, não está sendo feito. Então, acho que é importante que o IBGE tenha esses cálculos, mas o cálculo que nós usamos, 1,3 trilhão de reais, só para dar uma ideia aqui para aqueles que nos acompanham, representa uma reforma da Previdência, mais do que uma reforma da Previdência por ano. Quer dizer, é um valor enorme, né? Quarta proposta aqui é integrar lavoura, pecuária e floresta. Quinta, estimular os combustíveis renováveis. Aqui, fazer o contrário do que foi feito há pouco com o biodiesel. Porque sabe que o Conselho Nacional de Política Energética tem uma determinação, um cronograma de utilização do biodiesel no diesel original do Tá falhando um pouquinho agora. Tá falhando um pouquinho a internet agora, nesse final. Não é a nossa, né? Não. Professor Gessner, tá falhando um pouquinho a internet nessas considerações finais? Ah, voltou. Não. Vamos ver, acho que agora tá voltando. O áudio caiu também. Acho que ele está tentando ver lá como melhorar, né? Eu acho que agora vai. Tá sem o som. Tá sem o áudio agora, no final. É problema com a internet mesmo, né? Oi, Fernando. Agora foi, voltou. Desculpe a todos, mas a bateria do celular acabou e acho que dando um sinal que eu já falei demais, Fernando. Que nada. Então, eu acho que eu mencionei quase todos os 10, as 10 propostas que eu acho que precisam ser articuladas num projeto nacional para uma política ambiental que nos transforme em potência ambiental. Eu acho que é esse o objetivo, Fernando. Muito bom. Eu queria também agradecer muito a participação do Garbellini, que está aqui nos acompanhando, colega de turma, a Lúcia Lamberti, e ambos colegas da minha turma lá na São Francisco trabalham com o professor Gessner também, né? É uma honra para mim. Mas aliás, eu queria mesmo... Fernando, é uma turma de talentos, hein? O Garbellini, a Lúcia, e eu sei que essa turma vai se reunir
em breve, aí no encontro anual que vocês têm, né, o verdadeiro congresso de talentos. É verdade, se Deus quiser. Professor, estando com o presidente Temer, se puder, envie o nosso abraço a ele, porque ele fez uma live histórica aqui comigo, foi uma live maravilhosa, e essa live com o professor Temer é muito revista, o pessoal aí do Instagram vê que muita gente revê essa live. Mas eu queria mesmo, professor, era recomendar as pessoas comprarem o livro. Não é simplesmente para comprar, claro, é óbvio, não é? Mas há aqui partes do livro, eu ainda não terminei inteiro, porque você tem que fazer muitas anotações, né? Mas tem umas partes do livro, assim, que eu já reli, acho que 5 vezes. Puxa, que honra! Porque cada vez você vê uma coisa nova. Porque como ele tem muitos gráficos, né? Vai melhorando muito a nossa atenção, o nosso conhecimento, né? Então, realmente é maravilhoso. Eu queria realmente externar mais uma vez as congratulações ao professor Gessner, ao Arthur, a toda a equipe, né, que construiu esse livro. A Pousada Bramassoli já entrou aqui, falou que o senhor é convidado para estar lá, que eles vão Olha, ficar muito felizes. estaremos lá, viu? Estaremos lá. Adoro Monte Verde, quero conhecer essa pousada. E eu queria que também o senhor enviasse um grande abraço à Glória, não é? Que é uma pessoa gentilíssima, sua esposa, sua família, os filhos e todos. E que a gente volte a conversar sobre tudo isso, né? Eu acho que essa caminhada de procurar as autoridades e realmente distribuir o livro vai ser um sacerdócio interessantíssimo, né? É preciso evangelizar a todos com este livro e principalmente aqueles que também, além da conscientização da população, aqueles que podem formular políticas públicas, não é? Porque através das políticas públicas se atinge um número maior, não é, do que a simples conscientização. Professor Gessner, muito obrigado. A Uniara está extremamente honrada por o senhor ter aceito e foi uma grande aula mais uma vez. Obrigado. Olha, eu que agradeço muito e aqui fica o convite para a Uniara para se integrar a nós no webinar do dia 28 de junho ao Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais. Depois eu mando todos os detalhes de horário, etc., para a gente discutir quais as melhores práticas em termos de resíduos sólidos. Eu tenho certeza que Araraquara e vários outros municípios têm muito a nos ensinar e nós queremos aprender, disseminar pelo país e melhorar muito o saneamento e o meio ambiente no país. Ótimo. Eu vou ver, inclusive, com os prefeitos aqui de toda a região, se a gente consegue distribuir para suas equipes, né? Para que eles possam participar. O senhor havia falado 24, é 24 ou 28, mas vai virar 28. 28. Na verdade, dia 28 de junho. Eu não vou dizer aqui a hora de cabeça, porque claro. Qual é o risco de errar, mas eu mando para o professor todos os detalhes. Tá ótimo. Bom? Muito obrigado. Tá bom. Boa tarde. Um grande abraço. Ótima semana a todos. Tudo bom. Felicidades, professor. Até logo mais. Tchau, tchau. Tem certeza que deseja encerrar esse vídeo?